Leitura do livro de Macabeus. 1 Macabeus, capítulo 7. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e com alguns companheiros alcançou a cidade marítima, onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seu país, o exército se apoderou de Antíoco e de Licias para conduzi-los a ele. Soube o rei e disse: não me faças ver o rosto desses dois. E o exército os matou, e Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel acamparam-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspirava a tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo nestes termos: e Judá e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora um homem que possua tua confiança, que venha ver em que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Páquides, um de seus amigos, então um governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou junto com o ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá, com um forte exército, enviado a Judá e seus irmãos palavras falsas de paz. Vendo-o chegar com numerosas tropas, estes não lhe deram ouvido. Houve todavia um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Páquides, com palavras de justas reivindicações. Estes, arcedeus, que eram os mais benquistos de Israel, pediram-lhe a paz. Diziam entre si: quem veio é um sacerdote da descendência de Arão, e não irá trair-nos. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: não faremos mal nem a vós, nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 60 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito: espalharam a carne e o sangue dos teus santos ao redor de Jerusalém, e não havia ninguém para sepultá-los. O assombro e o terror apoderou-se do povo, porque se dizia: não há entre eles nem verdade nem justiça. Depois que violaram o pacto e juramento que haviam confirmado, Páquides afastou-se de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bezet, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo e deixou-lhe um exército para socorrê-lo. Regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo, com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá. E foi um tempo doloroso para Israel. E Judá viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso, percorreu ele toda a terra da Judéia, até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judá, com seus, eram mais fortes, e reconhecendo sua importância em lhes resistir, refugiou-se junto ao rei e acusou-os dos piores crimes. O rei enviou Nicanor, general mitente, que detestava e odiava Israel, com a ordem de exterminar esse povo. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judá e a seus irmãos falsas palavras de paz: que não haja guerra entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver como amigo. Com efeito ele chegou e saudaram-se pacificamente. Mas seus soldados se achavam prontos a se lançarem sobre Judá. Todavia, Judá estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando-se vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judá uma batalha perto de Carfassalama. Foram mortos de seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor à colina de Sião. E sacerdotes saíram do Beit Amigdash com anciãos do povo para saudá-lo em espírito de paz e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Mas ele escarnecia deles, dirigindo-lhes mofas, desprezando-os, e falava-lhes com desdém, jurando em sua ira: se Judá
não lhe for entregue imediatamente com seu exército. Afirmo, logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa. Partiu depois de todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram e, em pé, diante do altar e do Beit HaMikdash, choraram, dizendo: Fosseis vós que escolhestes esta casa, para que se invoque nela vosso nome, e para que ela seja uma casa de súplicas, de orações pelo vosso povo. Tomai vingança desse homem e de seu exército, e que eles caiam sob o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias, e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Bet-Horon, onde um exército sírio se lhe ajuntou. E Judá acampou em Adassa, com 3.000 homens, e começou a rezar nesses termos: Eterno, Akadosh Baruch, bendito seja. Quando os soldados enviados pelo rei da Síria blasfemaram, apareceu o vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo, exterminai hoje esse exército aos vossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou o vosso Beit HaMikdash, e julgai-o segundo sua maldade. Os exércitos se enfrentaram no dia 13 do mês de Adar, e o de Nicanor foi esmagado, e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus perseguiram-nos todo o dia, desde Adassa até Gazara, e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judéia e dos arredores, para cercar os fugitivos. Estes voltaram de encontro a eles, e caíram todos sob a espada, e não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se de seus despojos e haveres. Cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita, que ele orgulhosamente estendera, e suspenderam-nas à vista de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo, que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano, no dia 13 do mês de Adar. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo.